Essa cerimônia aí que você está vendo aconteceu no dia 3 de outubro de 2019. Aqui, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciam o início de uma campanha publicitária para divulgar o chamado pacote anticrime. A justificativa para esse pacote, tão direta quanto possível, é de que o Brasil é violento demais. Nós assistimos, pelo menos nos últimos 15 anos, um crescimento e fortalecimento das organizações criminosas no Brasil, organizações que muitas vezes o Estado não tinha coragem de enfrentá-las. Nós vimos o crescimento, mesmo em períodos de prosperidade econômica, da criminalidade violenta, podendo ser citado um recorde de mais de 60 mil assassinatos no ano de 2016. A campanha publicitária para divulgar o pacote custaria 10 milhões de reais ao Brasil. Só que ela foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O entendimento do tribunal foi o de que a propaganda do pacote não era nem educativa, nem informativa e nem de orientação social, como devem ser as comunicações do governo. Aqui fica muito clara a compreensão que o presidente e o ministro têm da segurança pública. Para eles, o trabalho da polícia não é proteger, é matar. Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, ser alçado por uma função e vem a imprensa dizer ele tem 20 alta resistência, tinha que ter 50. É sinal que ele trabalha. O auto de resistência é como são chamadas as ocorrências em que os policiais matam suspeitos. Então, o que você acabou de ouvir foi o presidente do seu país dizendo que quanto mais a polícia matar, melhor. O pacote anticrime do Sérgio Moro transforma em lei esse desejo aí de que a polícia mate mais. A ideia de Sérgio Moro é a seguinte: policiais que matarem motivados por medo, surpresa ou violenta emoção podem ser absolvidos pela justiça. É completamente subjetivo. Isso flexibiliza ainda mais o chamado excludente de ilicitude. E há quem compreenda que se o policial puder matar motivado pelas próprias emoções, então, na prática, ele pode matar sempre que quiser. Esse é o complexo do Chapadão. É aqui que morava o Cauê dos Santos. Cauê viveu apenas 12 anos nesse mundo e devem ter sido 12 anos muito duros. Ele vendia doce no cruzamento para ajudar a família em casa. No começo desse mês de setembro, ele voltava para casa com uns trocados no bolso. Deveria estar com fome, deveria estar cansado. Ou talvez ainda tivesse energia para jogar bola naquele dia. Talvez, porque o Cauê sonhava em ser jogador de futebol. Só Deus sabe o que ele poderia ter sido se não tivesse levado um tiro de fuzil na cabeça naquele dia. Segundo a polícia, e só segundo a polícia, o Cauê era um traficante. A voz que você ouve agora é da Nádia, a tia dele. A Nádia sabe que tipo de sobrinho ela tinha. Um policial dizer que o Cauê era envolvido, porque ele quer esconder o despreparo dele, porque ele está despreparado. Ele volta para academia de polícia para poder ser um policial, porque eles têm que proteger, eles não têm que matar. E não tinha necessidade deles chegarem ali fazendo isso. Eles tinham necessidade sim. Eles podiam descer do caveirão e mandar todo mundo parar. Mas fazer isso, atirar na cabeça de uma criança. Porque se ele realmente fosse um bandido, ele não tinha o semblante sorrindo, dizendo que quer conhecer um jogador Neymar. Isso é que é triste, isso que dói. Por quê? Porque ele é preto, porque ele é negro, porque é pobre. Essas perguntas são difíceis por si só, mas tem uma outra pergunta que é muito importante. O que é que deve acontecer com o policial que matou o Cauê? Esse homem acha que nada, nunca deve acontecer com esse policial. E não, a gente não tá exagerando. É o que você vai ver a seguir. O que o Sérgio Moro quer, dentro do pacote anticrime dele, é mexer no artigo 23 do Código Penal. Hoje, o texto é assim.
Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso, doloso ou culposo. Moro quer mexer aqui, incluindo esse texto. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Ou seja, o policial pode matar com base nos sentimentos dele. É completamente subjetivo. Ninguém tinha dado muita bola para esses textos até que a polícia matasse a Agatha Félix no dia 20 de setembro, no Rio de Janeiro. 5 dias depois da morte de Agatha, o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara aprovou a rejeição do texto de Moro por 9 votos a 5. A legislação atual não precisaria ser alterada. A legislação atual, ela dá perfeita condição à defesa do policial. O policial pode e deve agir para proteger a sua vida ou a vida de outra. A legislação atual já permite. O que querem é uma sinalização de mais violência. Essa é a Bruna. Ela é mãe de um menino que, assim como o Cauê, que assim como a Agatha, foi morto pela polícia no Rio de Janeiro. Aqui, a Bruna aparece em Brasília, diante do presidente da Câmara dos Deputados no dia 10 de outubro. Ela coloca a camiseta do filho dela, manchada de sangue, sobre a mesa. A violência da periferia acaba de chegar ao palácio. A Josiane está aqui para pedir bom senso. Policiais não podem ter licença para matar, como quer o ministro da Justiça. Eu mandei o meu filho impecável para a escola e o Estado me devolveu ele assim. Isso aqui não é uma afronta para o senhor não, tá bom? É para o senhor entender que foi o que o Estado me deu. A gente na favela, a gente cobra estudo para os nossos filhos. A única coisa que a gente fala para os nossos filhos é que na nossa vida a gente só leva os estudos. A gente cobra estudo dos nossos filhos. A gente coloca nossos filhos na escola. Sendo que, com essa aprovação desse pacote criminoso, vai ficar ruim pra gente. Já tá ruim. Eu tenho uma única filha, a Maria Vitória, de 13. A minha filha, ela continua sendo alvo. Na minha laje, eu fui alvo semana passada, porque a civil entrou dando tiro, me viu em cima da laje, atirou com o helicóptero pra minha laje. Eu recolhi 3 projéteis do helicóptero com a cápsula marcada de verde. Aí eu pergunto, a excludência de licitude. Será que essa casa, ela tá pronta para provar isso? Porque se essa casa estiver pronta, vai ser muito sangue derramado.